Stephanie, tudo bem? Muito Tudo obrigado bem? por ter aceitado o convite, por falar com a gente hoje. E, Imagina, eu que cara, agradeço. eu queria saber um pouquinho do que você faz, saber um pouquinho como é que você encontrou, como você foi encontrada pela medicina canábica ou a medicina canabinoide. Como é que foi esse encontro aí? Nossa, esse encontro foi durante a faculdade, na verdade. É, eu tinha uma professora, a doutora Silvia Casenave, inclusive vou mandar para ela, né, professora, um beijo. Ela foi a minha grande incentivadora, né? Ela era professora de toxicologia na minha universidade. E ela era uma ótima professora, e ela foi minha orientadora de TCC, e aí foi durante as aulas dela que eu tive contato, né, com a cannabis com finalidades medicinais, que na época, isso era 2012, 2013, 2012. Então era muito novo para mim, né? Eu fazia faculdade de farmácia e eu achei incrível, né? Então, eu fiz o meu TCC em 2013, já trabalhando com cannabis e o uso em pacientes de esclerose múltipla. Então, a partir daí, eu me apaixonei pelo tema, foi também onde eu tive esse primeiro contato, e é isso mesmo que você falou. Até hoje eu sinto isso, mas na época era pior. O conteúdo, né, relacionado a esse tema era muito difícil de encontrar, principalmente de uma maneira mais simples, né? A maioria do conteúdo em inglês, então quem não tem domínio, né, de uma outra língua já fica mais difícil. A maioria também, né, num formato mais acadêmico, de paper, de artigo, que também quem não está habituado a ler fica mais difícil. Então eu lembro disso, mas eu achei aquilo tão fascinante, aquele universo, sabe, novo, tão incrível, que eu falei, não, isso aqui merece mais atenção. Foi assim. Show de bola. Então, e como que você atua hoje? Hoje eu vejo que você tem falado muito sobre o sistema endocannabinoide, mas como é que você tem atuado nesse meio hoje? Isso. Hoje, então, a partir daí, né, enfim, trabalhei em várias outras coisas, mas voltei a estudar medicina canabinoide, porque eu vim fazer mestrado justamente com canabidiol em um modelo de esclerose múltipla, que foi o que eu trabalhei, né, durante o meu mestrado. E aí, quando eu estava terminando, pelo LinkedIn, né, o Cássio me encontrou e aí surgiu essa oportunidade numa conversa também. Eu também não fazia ideia, né, da existência dessa empresa e desse ramo para trabalhar, né? Porque eu tenho bastante conhecimento, né? Por gostar do tema, por gostar de estudar, fiz mestrado, sempre trabalhei com educação médica, né? Então eu sempre gostei de estar em contato com isso, mas era muito difícil de ter isso, né, acessível. Então, fui estudando, até que o Cássio conseguiu, né, me encontrar. E a gente também não. Ele falou: olha, a gente tem uma empresa aqui, né, que está vindo para o Brasil trabalhar com cannabis. E eu vi o seu perfil, né, que você já estuda. E aí, naquele momento que me abriu essa possibilidade. Nossa, eu posso trabalhar legalmente com cannabis no Brasil? Porque antes, para mim, era só pesquisa, era só parte acadêmica que existia. E como eu estava terminando o mestrado e não queria mais continuar na área acadêmica, porque, né, a gente teve muito corte na ciência no Brasil, estamos num momento muito complicado, né, Sim. politicamente falando, cientificamente falando, de verba, de cortes. Então, naquele momento, eu tive que fazer a escolha de ir trabalhar, mas eu não estava considerando trabalhar no setor canábico, eu estava considerando ir para o mundo e procurar, né, emprego, mas como ali um cidadão comum. E aí, quando veio essa oportunidade, ele falou, olha, estou precisando de alguém que trabalhe com educação para médicos. E aí, meu coração já se Bateu mais abriu, forte. porque nesse meio tempo eu estava estudando sobre uma posição da indústria farmacêutica que se chama MSL. E também é uma posição muito nova, eu não sei se você já ouviu falar alguma coisa sobre, Acho que não. que é como se fosse um consultor científico. Então, ele também trabalha da mesma maneira que eu atuo hoje. Então, hoje, eu atuo como consultora científica em cannabis medicinal. Então, o que é isso? Você vai educando os profissionais da saúde, então, médicos, farmacêuticos,
enfermeiros, toda a equipe de saúde sobre essa medicina nova, né? A medicina canabinoide, ela é nova aqui no Brasil, então muitos médicos não conhecem, muitos profissionais da saúde não conhecem, principalmente o sistema endocannabinoide, que é isso que você comentou, né? Então, todo mundo, se você falar para qualquer médico, sistema muscular, sistema digestório, sistema respiratório, todo mundo conhece. E sistema endocannabinoide? Por que que eles não conhecem? Por que que eles não conhecem, Stephanie? É aí que veio o pulo do gato. O sistema endocannabinoide, ele é um sistema relativamente recente na ciência. Então, todos esses outros sistemas foram elucidados há muitos anos atrás. E o sistema endocannabinoide, ele só foi entendido, elucidado, né, na década de 90. Então, é muito recente. Imagina, 1990. Estou falando de 1990, não de 1800, 1790. Então, é super recente. E os médicos não tiveram isso até hoje. A gente ainda não tem, eu digo ainda, porque eu acredito que já vai entrar no currículo dos cursos da área da saúde, você não tem essa matéria, essa disciplina. E é muito importante. Quando a gente começa a estudar, você olha e fala, gente, esse sistema ele interage com todos os outros sistemas do organismo. Como que a gente não estuda isso numa faculdade, né, da área da saúde? Como que isso não é abordado? Então, a partir daí, né, esse foi o principal start mesmo para começar a querer divulgar, né, esse sistema e como a gente consegue modular esse sistema com canabinoides, fitocannabinoides, por exemplo, né, canabidiol e outros, e agrupar, né, a medicina canabinoide ao entendimento do sistema endocannabinoide, que, ao meu ver, é o principal, assim. Quando a gente fala de medicina canabinoide, você tem que entender do sistema endocannabinoide, porque senão você não vai entender, né, nenhuma das outras modulações. Sim, e é exatamente entendendo esse sistema endocannabinoide que brilhou os meus olhos, brilha os olhos de muita gente, porque é realmente surpreendente, assim, conquista, né, a gente, assim, a gente fala, caramba, não é possível que eu não sabia, que eu não conhecia isso antes. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente desse sistema, assim, o que que é esse sistema, onde que ele está localizado, o que que ele faz, o que que ele ativa, o que que ele deixa de ativar, no que ele pode ajudar. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Tá. Então, para começo de conversa, a gente tem que entender que o sistema endocannabinoide ele está no nosso corpo todo. Então, ele está distribuído no nosso corpo inteiro, principalmente no sistema nervoso central, que é cérebro, medula espinhal, que é onde, né, acontece aí a ligação do sistema nervoso periférico, onde tudo que a gente sente, ouve, vê, todas as nossas relações, né, exteriores vão ser processadas nesse sistema nervoso central. Mas não só no sistema nervoso central, né? Também a gente tem receptor, né, que eu vou falar já sobre isso, que é uma parte um pouquinho mais técnica, mas enfim, esse sistema, ele tá no nosso corpo inteiro. Então, na pele, a gente tem receptor canabinoide, no intestino, no coração, no cérebro, em praticamente todos os órgãos, a gente tem esse sistema. E o que ele faz no nosso organismo? Então, o sistema endocannabinoide, ele principalmente mantém a nossa homeostase. O que é homeostase? Homeostase é o estado de equilíbrio natural do nosso corpo. Então, todos os processos, né, bioquímicos, tudo que está acontecendo, porque no nosso corpo, né, células estão trabalhando 24 horas por dia, ações estão acontecendo o tempo todo. E o sistema endocannabinoide, ele é responsável por manter tudo isso que está acontecendo, todas essas trocas em equilíbrio. Então, para o nosso organismo ficar em equilíbrio. Essa é a principal função dele. E aí, com uma sistemática própria, que é receptores e ligantes, eles vão modulando todas essas atividades do nosso corpo. Não sei se foi... Não, deu para entender. Eu acho que é um bom início para a gente entender um pouquinho que ele existe, que ele está dentro da gente. Agora, você falou um pouco sobre ele regular, né? Ele ser um regulador. Como que ele faz essa ação? Ele tem que ser ativado de alguma forma? Naturalmente ele é ativado? Como que funciona isso?
Eu estava falando que o sistema endocannabinoide foi elucidado mais ou menos na década de 90, né? Uhum. Isso se deu porque os pesquisadores já estavam buscando quais seriam os mecanismos que o nosso corpo ia responder às moléculas que eles encontraram dentro da planta cannabis sativa. Então, a planta foi que deu início à descoberta desse sistema, por isso o nome, sistema endocannabinoide. Então, eu sempre costumo contar essa historinha. Os pesquisadores foram lá, tinha a planta, já era usada milenarmente como medicina e como milhares de outras coisas, finalidades. Só que eles não sabiam como. Por que dependendo da planta eu fico eufórico, dependendo da planta eu fico mais relaxado? O que é isso? E aí o professor Meschula, que é o pai da medicina canabinoide, identificou essas moléculas, CBD e THC, que são os fitocannabinoides. A partir dessas moléculas, eles falaram, bom, se essas moléculas agem no nosso organismo, por onde elas agem? O que elas fazem nesse organismo? E aí eles foram buscar e encontraram receptores que respondiam a essas moléculas. E quando a gente fala em receptor em farmacologia, a gente imagina uma chave e uma fechadura. Então, a fechadura seria o receptor e a chave seria o ligante, que nesse caso seriam os fitocannabinoides. Então, assim que o ligante se liga nessa fechadura, ele consegue abrir essa portinha. Né? No caso desses receptores, vou falar de uma maneira mais técnica, mas vou explicar depois de uma maneira mais simples. Esses receptores são receptores metabotrópicos e quando eles são ligados por um ligante, eles vão gerar dentro da célula que eles estão, porque eles estão na superfície da célula. Imagina, a célula está aqui, o ligante está na superfície. Assim que ele é ligado e a chavinha vira, dentro da célula vão acontecer milhares de reações que vão induzir a redução da excitabilidade. Então, é uma resposta como se fosse, segura aí, vai mais devagar, sabe? Então, é uma resposta negativa, né? Uma resposta inibitória que esses receptores vão gerar no nosso organismo. Então, a partir desses compostos da planta, que são os fitocannabinoides, eles descobriram esses receptores. Então, é por aqui que o THC e o CBD, depois eles viram que o CBD tem baixíssima afinidade a esses receptores, mas enfim, isso já é uma outra história. O THC se liga aqui e é por aqui que ele faz o efeito que ele faz. E aí que foi descoberto o sistema endocannabinoide e como você já perguntou, tem molécula dentro do nosso organismo que faz isso? Tem. E aí que os pesquisadores, depois de ver isso, eles foram buscar quais moléculas produzidas pelo nosso próprio corpo que agem nesses receptores. E foi então que eles elucidaram, ou seja, eles descobriram 2 ligantes endógenos produzidos pelo nosso próprio cérebro, que se chamam anandamida e 2-AG, que são os principais endocannabinoides, ou seja, endo produzido pelo nosso próprio corpo. Canabinoide porque se liga nesses receptores. E aí eles descobriram que tinha uma maquinaria enzimática, várias enzimas, que produziam essas moléculas e que essas moléculas elas eram liberadas sob demanda. Isso era super diferente de todos os outros sistemas de neurotransmissão que já eram conhecidos. Isso foi uma surpresa. Ou seja, não é que vai mandando. Não, o próprio sistema endocannabinoide se autorregula, né? Então, foi super legal essa elucidação, né, dos pesquisadores indo atrás, a partir da planta, chegando no sistema endocannabinoide. Então, isso demorou muito tempo e, como, né, a gente já sabe, a gente teve um gap aí de muitos anos na pesquisa canabinoide, né, que tinha muita dificuldade em pesquisar. Então, por isso que esse sistema e todas essas descobertas vieram super recentemente, né? Então, o THC e o CBD foram isolados em 64, e aí os receptores e tudo mais foi na década de 90, né? 1990, 92. Então, é super recente, os médicos não conhecem, os pacientes não conhecem. Então, basicamente, é esse meu trabalho, né? De divulgar esse sistema e fazer com que todo mundo conheça.
Você falou do CBD e do THC, que na verdade a afinidade maior está no THC. Mas então por que assim, a afinidade maior está no THC, mas eu imagino que tem uma certa afinidade mesmo que mínima com o CBD, já que os medicamentos que a gente vê, inclusive o nome é óleo de CBD, óleo de canabidiol, mesmo que contenha um THC. Tem uma explicação para tudo isso, assim, para essa confusãozinha? Tem, tem. Esses óleos, esses medicamentos, eles são praticamente, né, muito mais canabidiol, CBD, do que THC. Mas o canabidiol, ele tem uma importante função indireta. Então, também é um pouco mais técnico, vou tentar explicar mais tranquilo. Esses receptores, então, canabinoides, eles têm afinidade por ligantes. O THC, ele vê esse receptor e se liga e faz praticamente grande parte da sua atividade via esse receptor. Então, se liga, vira a chavinha, cascata intracelular. O canabidiol, ele tem uma afinidade fraca, ele não fica muito tempo. Só que a principal atividade dele não é via receptor canabinoide, é por uma via indireta. Como assim? Então, ele vai agir, por exemplo, diminuindo a degradação da anandamida. A anandamida é o nosso endocannabinoide. Então, se o canabidiol ele inibe uma enzima que quebra a anandamida, ele aumenta o aporte de anandamida na fenda sináptica. Então, essas ações que ele vai tendo em outros receptores, né, outras enzimas, todas essas outras ações que vão modulando o sistema endocannabinoide de uma maneira indireta. Então, a ação do canabidiol é sim modulando o sistema endocannabinoide, mas de uma maneira indireta, ou seja, ele não atua diretamente sobre receptores canabinoides CB1 e CB2, mas principalmente por outras vias. E durante todos esses anos de estudo, seu, pesquisa e vivência também, todo esse universo ele pode auxiliar em quais condições, quais doenças, condições, no que a gente pode utilizar desse benefício dessa medicina? Olha, eu acho que a gente já tem um conhecimento bem legal, mas ainda tem muita coisa a ser descoberta, a ser elucidada. Então, eu acho que é um campo que ainda vai crescer muito, a gente ainda vai descobrir muitas coisas que podem ser melhoradas, né, com a modulação desse sistema, mas mesmo assim, a gente já sabe que tem uma ampla gama de patologias que já tem melhora, não assim de cura, mas melhoras da sintomatologia, né? Principalmente melhora na qualidade de vida dos pacientes com o óleo rico em canabidiol, né? Produto cannabis medicinal como um todo, né? Não vamos tirar o THC, porque ele também apresenta as propriedades medicinais dele. Sim. Mas os produtos, né, ricos em THC, rico em CBD, os óleos ricos em CBD, eles são bem utilizados para todas as doenças. Se a gente pensar, todas as doenças têm um fundo inflamatório. E o canabidiol, ele tem uma atividade anti-inflamatória muito importante. Então, todas as doenças que têm fundo inflamatório, o canabidiol é muito utilizado. E também ele tem um efeito neuroprotetor. Então, juntou essas duas atividades que ele apresenta, a gente pode usar para Parkinson, Alzheimer, autismo, esclerose múltipla, doenças, né, do sistema nervoso central, doenças cutâneas, a gente também tem indicação, que mais? Patologias do trato gastrointestinal, então, síndrome do intestino irritável também pode ser tratado, e tem muitas patologias, por quê? Justamente por essa modulação do sistema endocannabinoide, como, né, provavelmente nessas patologias a hipótese é que você tenha uma desregulação do seu organismo, e por isso aquela patologia, você entra com o canabidiol para justamente regular o que estava desregulado, né? Então, o único problema, né? Porém, temos algumas evidências científicas mais fortes para algumas patologias, e para outras a gente tem evidências não tão fortes, né? Então, tem algumas, por exemplo, para epilepsia, a gente já tem até um medicamento, né, que já foi, enfim, aprovado e tudo mais, para esclerose múltipla também.
Mas para outras patologias, por exemplo, a gente tem, né, um arsenal de referências, né, de pesquisa um pouco menor. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque muita gente acha que é panaceia. Ai, mas nossa, canabidiol, você dá para pessoa que tem ansiedade, você dá para pessoa que tem depressão, você dá para pessoa que tem Parkinson, autismo. Não é possível, né? Uma panaceia, usa para tudo, não serve para nada. E é aí que eu gosto que todo mundo entenda o sistema endocannabinoide, porque aí eles conseguem perceber que não é bem assim. É porque, né, por um mecanismo de ação, você consegue regular o seu corpo e voltar à homeostase, aquilo que estava desequilibrado, né? Então, a gente tem, assim, bastante indicação aqui no Brasil, né? Vou falar, assim, do que eu vejo bastante o pessoal usando. Para ansiedade, depressão, autismo, epilepsia, tem tratamento... Oi? Insônia também, né? Insônia é incrível, os resultados que tem. Fibromialgia também é uma patologia que tem excelentes resultados. Então, assim, tem diversas. Eu sempre costumo soltar alguns artigos científicos, né, no Instagram, no LinkedIn principalmente, né, que é uma rede mais que pode soltar umas coisas mais robustas. E eu sempre, né, fazendo essa relação com algumas patologias. Então, até hoje eu fiz acho que uns 3, 4 artigos. Eu pretendo ir fazendo, né, todo mês fazendo um bem feitinho, para a gente conseguir ter essa noção, né? Nossa, sim, mas para isso funciona, mas para isso também como, né? Que incrível é essa planta, que é uma planta, não deixa de ser uma planta, que tem tantas utilidades, né, para nós. E é exatamente por isso que é bem complexo, né? Porque você tem aí uma utilidade que varia de pessoa para pessoa, porcentagem, dosagem, é tanta coisa que, pelo tempo de estudos que a gente tem, não seria viável a gente ter todas as respostas hoje de forma concreta e 100%, enfim, tudo provado, enfim. Acho que é uma coisa que ainda tem alguns anos pela frente. E eu queria emendar nessa pergunta, como é que está a tua expectativa aí desses estudos, dessas pesquisas? E aí eu queria trazer muito a nível do Brasil. Como é que você está vendo isso para esse ano, para os próximos anos? Como é que está a sua expectativa assim, em relação a esse tema no Brasil? Olha, vou te falar que essa pandemia deu uma quebrada boa no nosso planejamento, viu? Deu mesmo. E o planejamento era totalmente outro. E, enfim, agora deu uma boa atrasada, né? Eu trabalho em uma empresa americana que importa produtos ricos em óleo rico em canabidiol. E a nossa expectativa era que até o final desse ano a gente conseguisse estar com os produtos nas prateleiras, né? Nas farmácias. Mas com essa história da pandemia, enfim, acredito que isso vai demorar um pouquinho mais. Então, não só no meu caso, mas a gente percebe, né, a movimentação do mercado como um todo, que isso vai atrasar um pouco, então, essa oferta, né, nas farmácias, que agora, né, já pode vender. Então, depois da liberação da RDC, isso está acontecendo, esse movimento está acontecendo, mas infelizmente agora, né, deu uma parada, então vai demorar um pouquinho mais. Mas os estudos estão, né, acontecendo tanto no Brasil quanto no mundo. Né? O Brasil é um super pesquisador, né, de cannabis medicinal, então a gente publica bastante, é super legal e os estudos estão acontecendo. Eu falo, a minha expectativa é que só aumente o arsenal de evidências, que a gente tenha cada dia mais evidências robustas para que a gente possa, né, porque a gente sabe que alguns médicos, enfim, algumas pessoas só utilizam depois de, né, comprovado, aqueles estudos, tipo, randomizados grandes, Então, isso a gente não tem, infelizmente, para algumas patologias ainda, mas eu acredito que daqui a alguns anos já vamos ter esses resultados em mãos. Entendi. E eu, na verdade, eu vim para esse papo com uma dúvida pessoal também, que eu quero aproveitar para tirar com você. A gente sabe que o sistema endocannabinoide ele é esse regulador, então, e a gente sabe que a gente tem endocannabinoides e fitocannabinoides. Os fitocannabinoides só podem ser encontrados na planta da cannabis ou não? Existem outros alimentos, existem outras fontes? Muito legal a sua pergunta. A princípio, a gente tinha a definição de fitocannabinoide como os
canabinoides encontrados a cannabis sativa. Uhum. Ponto. Era só essa planta que tinha. Porém, hoje já se descobriram outras espécies que também apresentam concentrações não tão altas quanto a cannabis, mas que também apresentam essas substâncias. Então, se não me engano, até casca de laranja, eles já viram que tem alguns fitocannabinoides e outras espécies de plantas que também apresentam. Então, não é só, mas é principalmente. Foi a descoberta lá, é lá que é rico, mas também a gente sabe que tem. Pode ser que tenha, a gente encontre outra planta aí, né? A biodiversidade brasileira é tão rica, tão grande, tem tanta coisa ainda para ser descoberto, que a gente não pode falar, né? Que é a única planta que é a que tem mais. Pode ser que tenha aí outras que tenham até, às vezes, maior concentração, né? Mas, por enquanto, é isso. A cannabis é a que tem mais, mas a gente também pode encontrar em outras plantas, outras frutas. Bom, e para finalizar o nosso papo, eu queria deixar um pouco aberto para você. A gente sempre tem pessoas falando um pouco das redes sociais, do que tem feito, por onde as pessoas podem te acompanhar, e também se você sentir de falar alguma coisa relacionada ao seu trabalho, aquilo que você tem estudado, alguma coisa que você não chegou a falar aqui também, é um espaço um pouco aberto agora no final. Ah, legal. Queria agradecer o espaço, muito obrigada. E o meu trabalho é esse, então eu tento levar a cannabis medicinal para maior quantidade de pessoas que eu conseguir. Então, por isso eu criei um Instagram profissional, no começo um pouco relutante, confesso, mas agora, né, eu sei que essa é uma rede que atinge muita gente, então eu achei importante também, né, fazer um trabalho lá, um trabalho sério, embasado cientificamente, é disso que a gente precisa, né, de informação, de ciência, para desmistificar muitas coisas que existem em cima da cannabis medicinal. Então, até alguns óleos, né, de canabidiol, o pessoal ainda acha que, eu vou pegar vou ficar loucão, sabe? O pessoal ainda tem essas confusões, sabe? Não entende direito. Então, gente, não adianta. Se você quiser, vou pegar aqui o óleo de CBD do meu avô para ficar chapado. Isso não vai acontecer. Canabidiol não deixa ninguém chapado. Então, eu tento sempre levar essas informações para a maior quantidade de pessoas. Então, fica meu Instagram, @cannabis, com 2 N's, _ medicina, _ ciência. Eu vou tentar encontrar um arroba melhor, eu juro. Porque esse fica meio difícil de passar. Também no LinkedIn, como Stephanie Souza, lá eu posto mais artigos, né, coisas mais robustas. E eu também fico à disposição para qualquer pessoa que quiser saber mais, quiser levar a aula, né? Eu queria trazer uma aula aqui para a minha universidade, aqui para os meus colegas, os médicos, meus colegas médicos, eles não sabem o que é isso, eu queria, né, que eles soubessem mais, pode entrar em contato comigo, vai ser um prazer. Eu estou sempre aberta, né, a gente discutir, conversar, dar aula, palestra sobre o tema, que eu acho que é assim que a gente cresce, né? E é isso, estou aqui para ajudar no que for possível. Estamos nessa luta juntos, né, para desmistificar qualquer coisa que tenha acerca da cannabis. E muito obrigada novamente pelo espaço. Não sei se o e-mail também pode falar? Claro, pode deixar. Stephanie@canamedes, com 2 N's.com. E aí também, e se alguém quiser, né, entrar em contato para saber mais de produto, como compra, essas coisas, a gente também ajuda, só que aí por um outro canal, que seria contato@canamedes.com. E a gente também dá o suporte tanto para o paciente quanto para o médico. Eu acho que isso é muito importante, né? O paciente, o médico, enfim, a pessoa que está fazendo o uso da cannabis, sentir que está respaldado, né? Que realmente tem um pessoal por trás que, enfim, se você tiver dúvida, se acontecer alguma coisa, a gente está aqui para apoiar, para ajudar. Show de bola, Stephanie. Muito obrigado pelo seu tempo, pela aula que você deu para a gente hoje aqui. E a gente segue junto nessa missão aí, que é informar e ajudar na educação, para que as pessoas consigam saber cada vez mais e cada vez melhor também sobre o uso da cannabis. Exato. Foi um prazer te conhecer. Muito obrigada pelo convite.
e até mais.